Olá, cá estou eu de novo, Matheus aqui. Voltei depois de um tempo fora, né, sem postar nada, mas, bom, tô de volta. O assunto de hoje que eu queria tratar aqui é o assunto do dia, né, 7 de setembro, Independência do Brasil. E o que tem pra falar de Independência do Brasil, né? O Dom Pedro foi lá, criou a espada, Independência ao norte, é isso aí, estamos independentes. Justamente era sobre isso, assim. É importante a gente discutir muito isso aí ainda, porque é bom que a gente saiba que coisas como a independência do país, elas não são feitas assim, de uma hora para outra com o grito de uma pessoa, né? Então, assim, eu queria discutir hoje isso porque para mostrar que a independência lá foi muito mais um processo, tá, que envolveu o Dom Pedro do que um ato protagonizado pelo Dom Pedro, tá? Então, vamos lá. Tá, por que a gente fala que foi um processo, tá? Porque ela foi acontecendo assim ao longo de muitos anos, em várias etapas em que o Brasil ia ficando cada vez mais distante de Portugal no sentido de dependência, né? De responder a Portugal. Então, sim, vamos entender por quê. Tá, primeiro, muita gente entende que a independência do Brasil, o processo de independência começou em 1808, com a chegada da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? O Napoleão chegou em Portugal e aí a família real inteira, a corte portuguesa inteira, né, todos os nobres vieram para o Brasil. E aí se entende que a partir desse momento, né, mesmo que formalmente o Brasil fosse colônia portuguesa, houve uma inversão de papéis. Por quê? Porque o rei agora morava aqui. O rei não, no caso ele era príncipe regente, né? O Dom João VI era príncipe regente. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a rainha era a mãe dele, que estava viva ainda, né? A Dona Maria, só que ela não estava em condições de exercer o papel e aí ele exercia no lugar dela. Né? A Dona Maria a Louca, como ela é conhecida. Enfim, como veio a corte inteira para cá, basicamente foi como se Portugal começasse a responder ao Brasil porque o rei estava aqui. Só que isso, a princípio, era uma condição temporária, né? Só que o que aconteceu? Dom João VI, ele gostou do Brasil, ele quis ficar por aqui. E aí, mesmo depois que o Napoleão foi embora de Portugal, né, quando ele já poderia voltar, ele preferiu não voltar. Ele preferiu ficar aqui. E aí começou a se complicar as coisas, porque os portugueses não gostavam nem um pouco dessa situação. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia totalmente independente de Portugal, totalmente submissa a Portugal. Só que o Dom João VI gostava daqui. E não apenas ele ficou, como em 1815, mais uma próxima etapa, dá para dizer assim, ele decreta a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Né? O que isso significa? Que o Brasil ele não é mais necessariamente uma colônia portuguesa, ele é um reino unido a Portugal, ele é um reino irmão de Portugal. Algarves é uma região de Portugal lá que pertencia a Portugal, mas se entendia como um reino. Isso foi um golpe forte para os portugueses, né? Eles não gostaram nem um pouco dessa situação, né? Mas enfim, isso foi engolido por um tempo. Em 1820, acontece uma coisa lá em Portugal que vai refletir no Brasil. É a chamada a Revolução Liberal do Porto. Foi uma revolução que teve na cidade do Porto, em Portugal, em que eles queriam acabar com o sistema absolutista da monarquia de Portugal. Nessa altura do campeonato, o Dom João VI já era rei, a mãe dele tinha morrido já, e ele era um rei absolutista. E os portugueses queriam mudar essa situação, fizeram esse levante, e a partir disso aí eles conseguiram a criação de uma constituição portuguesa, a qual o rei era submetido, e conseguiram a criação das Cortes de Lisboa. Né? As Cortes de Lisboa, que a gente vai chamar só de Cortes, foram basicamente o parlamento, que é a qual o rei tinha que responder. E aí logo as Cortes já obrigaram o rei de Portugal a voltar para lá. Disseram assim, Dom João, tu tem que vir. Tu não tem escolha, tu vai ter que vir, não pode ficar aí. Tu vem para cá e o Brasil volta a ser o que era. Só que isso não aconteceu bem nesses termos, porque o Dom João VI ele voltou, toda a corte portuguesa voltou, menos o Dom Pedro. Ele quis ficar no Brasil, ele preferiu ficar no Brasil, né? O famoso dia do fico, né? Foi quando ele falou que fica. Foi feito dessa maneira, mas mesmo assim, as cortes tentaram cada vez mais diminuir a autoridade aqui, porque o Dom Pedro ficou como regente do Dom João VI, aqui no Brasil, o príncipe regente do Brasil. Né? Naturalmente, as cortes portuguesas que queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia totalmente dependente e submissa, não gostaram disso. Eles foram cada vez mais podando o poder do Dom Pedro aqui. O Dom Pedro disse que ficava em janeiro de 1822 já. E a partir daí já foi se desenvolvendo meio que uns termos de independência do Brasil. O que desagradou as cortes portuguesas, né? Mas eles continuaram fazendo. Enquanto as cortes tentavam cada vez mais podar o poder do Dom Pedro aqui dentro do Brasil já se começou a bolar um plano de independência. Comandado principalmente pelo José Bonifácio, que era um ministro, assim, né, e o grupo dele, né, incluindo a Leopoldina, que era a esposa do Dom Pedro, que era muito engajada nessa causa. E aí, eles chegaram até a cogitar a formação a criação de uma Constituição brasileira, né? O que desagradou totalmente as cortes portuguesas, né? E eles começaram a agir contra isso. Quando chegou, assim, agosto e setembro, né? O Dom Pedro estava em viagem a São Paulo, né? Era uma viagem política, mas acabou, né, desviando um pouquinho. Foi lá que ele conheceu a famosa Domitila, a amante mais famosa dele. Na volta para o Rio de Janeiro, ele vai receber algumas cartas, né, de correspondência. Cartas do José Bonifácio, da Leopoldina e
outros assuntos assim, em que ele vai ver a última decisão das cortes, né, de podar completamente a autoridade dele. Eles queriam submeter todas as províncias do Brasil a Portugal. Essa notícia chegou no Dom Pedro junto com recados assim da Leopoldina e do José Bonifácio, no sentido de tipo, ó, não dá mais, não vai dar mais. Todo esse processo de dependência, com a questão ali da Constituição, tudo já estava sendo meio bolado, só faltava um momento que fosse o fechamento disso. E isso aí cabia ao Dom Pedro, porque o José Bonifácio, ele não queria que o Brasil virasse uma república, né? Porque o automático, assim, o padrão para as colônias era ser independente e virou república. O José Bonifácio não gostava dessa ideia, ele queria que fosse uma monarquia constitucional centrada no Dom Pedro I, então tinha que ser o Dom Pedro a fazer a declaração. Né? E esse foi o momento propício para isso. Quando chegou essa notícia, ele estava lá em viagem, voltando para o Rio de Janeiro, ele, né, recebe essa notícia junto com esses recados, assim, e aí, naquele momento, ele, né, dá aquele famoso grito de independência ou morte e tudo mais, toda essa história aí. A independência termina aí? Não termina, né? Vai ter processo depois disso, né? Porque vocês podem ver que até aí a gente não teve uma guerra de independência, não foi um processo popular, né? A independência do Brasil não foi um processo do povo, foi um processo das elites para se livrar do mando das cortes portuguesas. Por que foi das elites, assim? Porque eles articularam a situação de uma forma que ficasse o Dom Pedro como rei. Se fosse um processo popular, provavelmente teria virado direto uma república. E aí não era isso que eles queriam. Feito isso, a independência só vai ser reconhecida internacionalmente em 1825, depois da gente pagar uma indenização gigantesca para Portugal, né? A gente já começou como um país endividado. E algumas pessoas consideram, né, é uma ideia, de que se considera que o processo de independência ele só vai ser concluído em 1831, quando Dom Pedro vai abdicar do trono em favor do Dom Pedro II e vai voltar para Portugal. Por que dizem isso? Porque apesar de ser um país independente já, e ser um Brasil independente, governado por um imperador, no caso, separado de Portugal, o Dom Pedro ainda era português. Ele não era nascido no Brasil. Então se considera que ele foi um monarca português, portanto a independência só se concretizou depois que ele foi embora daqui. E é assim, por que a gente atribui tanta importância ao 7 de setembro, né? Ao grito da independência? Ele foi um momento que foi escolhido, porque assim, não existia uma unidade brasileira. Não existia uma identidade brasileira, porque as províncias eram quase que independentes e se comunicavam diretamente com Portugal. Quando se tornou independente, a gente precisou formar um Brasil. E formar um Brasil foi difícil, porque tinha províncias que já estavam afim dessa ideia e tinha províncias que não. E teve até luta depois disso, né? A Guerra da Independência foi depois do momento da independência, no caso. Assim, por exemplo, a Bahia não aceitou muito bem, né? Mas teve outras províncias que aceitaram bem. São Paulo ou Minas Gerais aclamaram Dom Pedro como imperador direto. Assim. Só que assim, mais tarde, quando a gente tem que formar uma identidade brasileira, a gente vai ter que ter heróis nacionais, a gente tem que ter momentos-chave nacionais. Então vamos escolher o momento da independência. Qual que é o melhor momento? É o momento do Dom Pedro gritando a independência, porque ele é o imperador, a gente tem que dar uma imagem boa para a monarquia, então vai ser esse momento. Lá em 1886, vocês podem ver que é muitos anos depois, né? Quando o Dom Pedro II já está quase no fim do segundo reinado, em 89 ele é deposto, lá do finzinho, assim, quando a monarquia está em decadência, e o Dom Pedro quer consolidar essa ideia de uma identidade nacional centrada na monarquia, ele vai chamar um pintor chamado Pedro Américo e ele vai dizer assim, ó, eu quero que tu faça um quadro do 7 de setembro, mostrando toda a glória do Dom Pedro I, declarando a independência do Brasil, formando o país ali. E o Pedro Américo vai pintar esse quadro, né? E ele vai mostrar esse quadro em 1888, 2 anos depois, né? O quadro Independência ou Morte. Né? Aquele quadro famosíssimo que está em todos os livros de história, que é a primeira imagem que vem na cabeça quando a gente lembra de uma independência do Brasil. E esse quadro, ele foi montado de forma a criar uma imagem glorificada, né? Então a gente pode ver que tem muita coisa aí que não é bem assim. Ele retrata o Riacho Ipiranga, toda a tropa ali na volta. Aí vamos ver, por exemplo, assim, aqueles cavaleiros ali na volta, com aquele traje cerimonial. Eles estavam em viagem há muito tempo. Aquilo lá é um traje cerimonial, eles não estavam usando aquilo. Aquele traje nem existia na época, assim, praticamente. Ele vai ser criado muito tempo depois para os chamados dragões da independência, que hoje são aquelas pessoas que fazem a guarda do presidente da república. A gente vê que hoje eles usam aquela roupa lá. O Dom Pedro ali, lá em cima ali, no topo, né? O Dom Pedro tá num traje cerimonial, que ele não estava usando na hora porque ele estava em viagem, ele não estava num traje cerimonial. O Dom Pedro tá montado num cavalo, que ele não estava montado num cavalo na hora. Por quê? Porque um cavalo não aguenta aquela viagem que ele fez. Tava montado, toda a comitiva dele estava montada em mulas. A mula, que é um animal muito mais resistente, era o que eles usavam para fazer aquele trajeto lá. Né? Mais um ponto ali. Só que uma mula não ia ficar bem no quadro, então o cara botou um cavalo bonito. E junto com o Dom Pedro, naquela comitiva, existia um padre chamado Belchior Pinheiro de Oliveira. Ele tinha um diário em que ele mantinha um registro detalhado do dia a dia, assim. Então a gente sabe muitos detalhes daquele momento. A gente sabe, por exemplo, que o Dom Pedro tinha comido alguma coisa que não tinha lhe feito bem, e ele estava com uma diarreia violenta. Então, naquele caminho de volta para o Rio de Janeiro, várias vezes ele teve que parar para se aliviar. E foi numa dessas paradas que ele recebeu a correspondência vinda do Rio de Janeiro. E daí ele parou,
Ele deu aquilo, ficou indignado, né? Botou a calça de volta, foi pra cima da mula dele e falou com a equipe que tava lá com ele e declarou a independência ali. Há quem diga que foram 2 gritos de independência, né? Ele falou primeiro com o pessoal que tava próximo dele lendo ali a correspondência e depois com o restante da comitiva, né? E aí, enfim, a gente tem essa construção desse momento, né? Pra gente ver, assim, o 7 de setembro ele aconteceu. Ele foi um momento ali histórico, ele foi um momento importante, porque foi onde Dom Pedro declarou a independência, né? Só que ele não foi o que fez a independência. Ele foi uma parte que, num momento, até foi insignificante no processo. Durante muito tempo ninguém lembrava daquilo lá. Durante muito tempo não se tinha uma ideia assim fixa do que foi a independência do Brasil, né? Como é que foi, o que consolidou. Então se escolheu aquele momento chave para representar isso aí. Pra gente ter na nossa história, pra gente poder dizer um momento de ruptura, um herói nacional, entenderam? Então essa que é a esquematização, essa que é a construção histórica em volta da figura do Dom Pedro I e da independência do Brasil. Tem vários outros detalhes assim que eu vou deixar de fora agora porque não quis dar foco para isso. Só queria esclarecer um pouco mais essa questão tipo do grito da independência, né? O que foi, como é que foi, que aquele quadro lá. Aquele quadro ele é gigantesco, ele é monumental. Mais de 7 metros de largura por 4 de altura. Então imagina o tamanho daquele monumento. E enfim, só para esclarecer esse momento aí. Eu espero que tenha sido um vídeo útil, que tenha sido bom. Espero que tenham gostado, que tenham entendido mais ou menos assim a mensagem que eu quis mandar. Então é isso aí. Qualquer dúvida, ou dica, ou qualquer complemento, assim, deixa nos comentários, tá liberado ali. E se gostou, deixa um like ou se inscreve no canal também, que é importante. Até a próxima!